multicelulares, né? Os organismos eucarióticos, né? Então você teve uma sofisticação justamente por essa sobra energética, né? É como quando a gente está trabalhando, né? Se você tem dinheiro para pagar as contas, você fica ali pagando as contas e tranquilo, né? Quando você tem uma atividade que você ganha muito mais do que você gasta, você acaba investindo esse dinheiro em outras coisas, né? Então você vai investindo. É o que acontece no processo biológico também, né? Então, com a realização da respiração aeróbica, né, com a utilização do oxigênio, as células tiveram energia de sobra para se sofisticarem, tá? Bom, aí nós temos outras duas teorias que foi falado nessa aula, que é a biogênese e a abiogênese, né? Então, a biogênese é a geração de organismos vivos vindo de outros organismos vivos, e a abiogênese é o contrário, é a negação, né? É o surgimento da vida de forma espontânea. Pessoal, essa teoria ela surgiu em um momento da história onde nós não tínhamos muito saneamento básico, né? As condições de higiene não eram tão assim levadas a sério. Então a gente tem que entender esse processo histórico, né? Porque muitas pessoas acreditavam na biogênese, né? Até alguns cientistas tinham como a biogênese aí a principal teoria. Então vocês imaginem, o cara está lá num beco, né? E ele vê ali do lixo aparecendo ratos, né? E outros animais que na verdade estavam atrás de comida, mas que com um olhar um pouco menos clínico dava a impressão de que aqueles organismos estavam surgindo ali da lixeira, né? Então a biogênese era difundida nesse período. Obviamente nós tivemos aí pesquisadores, né, cientistas, o Redi, o Pasteur, que ajudaram a quebrar essas teorias com seus respectivos experimentos, né? Que já foi bem falado nessas aulas. Bom, uma outra coisa importante é a caracterização dos seres vivos, né? O que é um ser vivo? Também foi falado na aula de hoje. Pessoal, nós temos 3 características básicas, né, que um ser vivo precisa ter para assim ser considerado um ser vivo, né? Então ele tem que ser formado por células, né? Então até hoje essa é uma característica inerente a seres vivos. Para ele ser um ser vivo, ele tem que ter célula, né? Ele tem que ser célula, tem que ter pelo menos uma célula, né? Não importa se é um organismo unicelular ou multicelular, mas ele tem que ter a sua célula. Essa célula precisa ter condições de obter o seu ATP, né? Ele tem que sofrer o processo de metabolismo, seja fermentação, seja respiração celular, a respiração aeróbica, né? Então ele precisa ter um processo metabólico e ele precisa se reproduzir, tá? Ele precisa conseguir sozinho deixar descendentes, tá? E obviamente ter material genético completo, né? Ter RNA que consegue aí sintetizar o RNA mensageiro assim que necessário para a síntese de proteínas, tá? E aí nós vamos lá para os vírus, né? Ele falou um pouquinho dos vírus. Os vírus, pessoal, não é considerado um ser vivo hoje pela maioria dos cientistas, né? Até porque ele não realiza essas 3 características que eu falei para vocês, né? Ela não é formada por uma célula, não tem membrana, não tem citoplasma, né? É simplesmente aí um aglomerado aí de proteínas. Em alguns casos, né, nós temos também uma cápsula, né? Alguns vírus são encapsulados por lipídios e material genético incompleto, tá? O material genético do vírus sempre vai ser incompleto. Ou ele é um retrovírus ou ele é um vírus de DNA. Bom, então para finalizar a aula, a professora comentou também a respeito dos reinos, né? Então nós temos um áudio lá no nosso canal de podcast que também fala um pouquinho aí dos reinos em particular. Nós estamos falando cada um dos reinos, né? Nós já estamos no reino das plantas, falamos do reino fungi, falamos dos protistas, do Monera. Então quem quiser dar uma olhadinha lá para complementar essa aula, ok? E é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Esse áudio vai ficar disponível aqui para vocês. Compartilhem com os colegas. E agradeço, pessoal. Até a próxima aula. Até mais.